Nós estamos estudando aí o livro de escatologias, e nós, na última aula, nós falamos, mas gostamos de repetir, porque é importante a gente ter a noção daquilo que nós estudamos, como estudamos, né? Nós nos baseamos nas 70 semanas de Daniel, no estudo de escatologia, porque Daniel, ele foi orar, pedindo a Deus, quando ele estava no cativeiro babilônico, e ele pedindo a Deus o que ia acontecer com o povo judeu. Estava acabando as 70 semanas, os 70 anos de cativeiro, e ele começa a perguntar a Deus, o que vai acontecer? E Deus mostra para ele de uma forma muito clara os acontecimentos em relação aos judeus. E então ele divide essas 70 semanas em 62 semanas, 7 semanas e mais uma semana, né? E nós sabemos, em função até da história, que cada dia da semana significa um ano. Então passou-se, né, 49 anos das 7 primeiras semanas, onde Deus fala que a cidade de Jerusalém seria reconstruída, quando ele dá essa revelação para Daniel. E tudo acontece exatamente como ele mostra para Daniel. O rei Ciro dá ordem de saída do povo, e esses 49 anos se passam, e eles reconstroem os muros de Jerusalém. Vocês sabem muito bem dessa história. Depois ele fala que até o ungido, mais 62 semanas. O ungido é quem? Jesus. Então até o ungido, eles até Jesus, mais 434 anos, que simboliza exatamente essas 62 semanas, 62 vezes 7, né, que dá 434 anos. Ficou faltando a última semana, e essa última semana, ela para no ungido. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele veio, ele abre o tempo da graça, que nós vivemos esse tempo da graça, onde nós somos salvos através da graça. A igreja entra em cena, os judeus saem de cena, né? E tanto é que eles, no ano 70 da era cristã, o general Tito invade Jerusalém, eles ficam espalhados por todo o mundo, né, durante mais de 2000 anos, quase 2000 anos, perdão. Eles ficam espalhados aí pelo mundo, quase 2000 anos, e os judeus saem de foco, e passa a igreja a entrar em foco. Então, Deus começa a usar a igreja, o ponto, nós é que apontamos para Jesus, e as pessoas são salvas através da graça em Jesus Cristo. Semana passada nós estudamos essa última semana, que foi a semana que são 7 anos, que é a grande tribulação, quer dizer, nós estudamos, na verdade, em 2 aulas, né, a grande tribulação. Então, nós vimos os adventos que aconteceram no céu, depois o que aconteceu na terra. Semana passada, nós estivemos falando sobre isso. E esses 7 anos serão anos terríveis, né? Jesus Cristo, ele mesmo falou sobre isso, lá em Mateus 24, anos de grande tribulação, como nunca houveram na face da terra. E depois, né, e essa grande tribulação, ela começa, nós também fizemos o estudo sobre isso, a pastora Jaqueline que deu, sobre o arrebatamento da igreja, que inaugura a grande tribulação. A igreja sobe, voltam quem em evidência? Os judeus, na última semana, nesse tempo de grande tribulação. E agora, nós vamos estar estudando o final da grande tribulação, quando Jesus Cristo, ele volta na terra, como vão ser esses acontecimentos. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso nessa manhã, no final da grande tribulação. Interessa isso para nós cristãos que estamos preparados para o arrebatamento da igreja? Talvez não. Você pode falar, para que nós estamos preocupados com isso? Mas a palavra de Deus mostra claramente que boa parte dos cristãos que não estão preparados são cristãos, mas não estão com o azeite na sua lamparina. Jesus Cristo dá o exemplo, 10 virgens, 5 estavam preparadas com azeite na sua lamparina,
e 5 não estavam. E 5 ficaram, o noivo veio no arrebatamento, e elas foram, essas 5, e 5 ficaram. Então mostra que uma parte da igreja, de cristãos, que estão brincando com Deus, que não estão levando a sua vida a sério, que não estão com a sua vida no altar, ficarão. E esses vão passar pela grande tribulação também. E para ser salvo na grande tribulação, eles vão pagar com a sua vida. E nós vimos isso aí, na grande tribulação. Alguns cristãos que até foram mortos e começaram a clamar: quando é, Senhor, vai chegar a nossa vez? Até quando, Senhor, nós vamos ficar aqui? Eles estavam num lugar que nós não sabemos onde, mas eles estavam num lugar clamando, né, até que, aí há uma palavra de Deus para eles, que até que se complete o número dos conservos, ou seja, todas as pessoas que seriam salvos também na grande tribulação, porque vai ter salvação na grande tribulação, nós mostramos isso, mas infelizmente com muita dor. E aí, no final da grande tribulação, quando o exército do anticristo estiver para invadir Jerusalém, aí acontece a volta de Jesus. E nós vamos ver algumas coisas da diferença. Então, aqui nesse quadro, né, você pode estar vendo aqui claramente os 49 anos, né, reconstrução do templo, 434 anos, que são até o ungido, depois o tempo da graça, né, que é a era da igreja, e depois a grande tribulação, dividida em 3 anos e meio, 3 anos e meio, que nós falamos sobre isso, 3 anos e meio de aparente segurança e paz, 3 anos e meio de terror, dos eventos que nós falamos. Depois vem a batalha do Armagedon, que nós vamos falar, onde Jesus volta, e depois ainda nós temos o milênio, 1000 anos, que é tema da próxima aula, e o juízo final, que é o juízo do grande trono branco, que todas as pessoas de todos os tempos serão julgadas, com exceção de quem? Dos que foram arrebatados, que vão ser julgados no tribunal de Cristo, que foi falado isso também, que é um tribunal não para saber se vai para o céu ou para o inferno, mas para saber se vai ou não receber galardão. Se você trabalhou para o Senhor, se você dedicou ao Senhor, se fez por amor, você vai receber galardão por isso. A palavra de Deus nos diz isso claramente, não somos nós. Deus é um justo juiz. Tem gente que fala: mas aí é injusto, vai para o céu, e aí uns vão ser diferentes do outro, vai receber mais que o outro. Deus é um justo juiz, Ele vai dar conforme as nossas obras, assim como, para que ter juízo final, se as pessoas já vão para o inferno, que é todas as pessoas que estão ali? Porque Deus é um justo juiz, também haverá penas maiores e penas menores, a gente acredita nisso, senão não teria motivo para o juízo, para Deus mostrar. Não é justo que uma pessoa que foi um tremendo malfeitor, matou muitas pessoas e fez mal para as pessoas, tenha a mesma pena de uma pessoa que simplesmente não entregou sua vida a Jesus, mas não fez mal para ninguém. Então Deus é um justo juiz, né? Tá bom? Então nós vamos estar vendo aqui contrastes entre o arrebatamento e a segunda vinda. Então nós vamos ver algumas coisas, né? No arrebatamento, né, ali, translado de todos os crentes, ou seja, nós vamos ser transladados desse lugar. O arrebatamento você vai ser trasladado, você vai sair, você não morre, vai acontecer como aconteceu com Elias. Ele subiu num carro de fogo e ele foi trasladado. Nós também seremos transladados e encontraremos, né, com o Senhor. Segunda vinda, sem nenhum translado, não tem translado. Jesus vai voltar, vai pisar na terra e vai estar, né? Santos no arrebatamento, santos são transladados para o céu, santos voltam à terra. Nós, no arrebatamento, nós vamos subir,
Quando Jesus voltar, nós vamos estar voltando com Ele para vencer a batalha, né? A terra, no arrebatamento, não será, a terra não é julgada, ou seja, não vai ter tantas catástrofes quanto vai ter na grande tribulação. Nós vimos tudo que vai acontecer na terra. É claro, vai ter acidentes, problemas no arrebatamento? Vai, mas não vai ser como? Porque vai ter piloto de avião que é crente, de repente ele sobe, o avião vai cair, né? A pessoa está dirigindo o carro na estrada, ele é crente, ele sobe, o carro vai continuar andando ali, vai ter acidentes, vai ter confusão, né? Quarto, sem sinal iminente, vai ser a qualquer momento, né? E ali, na grande tribulação, sinais definidos, preditos, inclusive a grande tribulação. Nós vimos tudo que vai acontecer, vai ser muito claro, vão ser 7 anos, está definido o tempo. O arrebatamento não tem tempo, vai ser a qualquer momento. Tem sinais que mostram a vida de Jesus? Sim, lá em Mateus, Jesus mesmo diz tantos sinais e nós estudamos sobre isso, né? Quinto, não está o arrebatamento, você não encontra falar do arrebatamento no Antigo Testamento. Por quê? Porque o arrebatamento não era para os judeus, não estava falando para os judeus. Os judeus, eles ouvem falar da segunda vinda e do estabelecimento do reino. Por isso eles confundiram, porque quando fala da segunda vinda, fala da vinda de Jesus na terra, fala de um Jesus poderoso que vem para governar, e ele vem mesmo para governar. E eles não entenderam, porque ele veio falando de um reino espiritual, não é com força, eles não entenderam de forma nenhuma, que ele não veio para derrotar os romanos, para estabelecer o reino do Messias. Eles entenderam o Messias falado no Antigo Testamento, que é o Messias que viria para reinar. Então eles não têm entendimento. Então várias vezes você vai ver da segunda vinda, quando você lê da volta de Jesus no Antigo Testamento, está falando da segunda vinda, não é de arrebatamento, né? Arrebatamento apenas para os crentes, né? Segunda vinda vai afetar todos os homens, porque, né, no arrebatamento o que vai acontecer? Só os crentes vão subir e vão ver Jesus, o resto da terra não vê. Ali todo olho verá, todo olho vai estar vendo. Aí você fala assim, mas como assim, todo olho? Gente, basta ver. Hoje acontece uma coisa lá na internet, daqui a pouco rede social, internet, todo mundo está vendo o acontecimento, quase ao vivo. Uma bomba que está explodindo lá, quase ao vivo para todo mundo. Eles conseguem hoje, né, tá vendo dessa forma. Arrebatamento, antes do dia da ira, e a segunda vinda, vai concluir o dia da ira do Senhor. Quando Deus vem para julgar toda a terra, todos os homens maus, e vai para governar, né? Arrebatamento, não tem referência a Satanás. Ali, Satanás vai ser preso. Vai ser preso, né? E ele vai ser preso durante o milênio todo. 1000 anos vai estar sendo preso. Não é ele que inaugura, não. Nós vamos ver quem inaugura é outro. 9. Cristo vem para os seus. Cristo vem com os seus. Nós já falamos sobre isso, né? Ele vem nos ares. E ele vem para a terra na segunda vinda. Ele reivindica a sua noiva e ele vem com a sua noiva. Tudo são coisas que a gente sabe, né? Apenas os seus o veem, já falei, todos os o verão. Aí começa a grande tribulação no arrebatamento, e começa o reino milenar de Cristo na terra, na segunda vinda. Então é muito bem definido. E Jesus Cristo, abra lá em Mateus 24, por favor. Mateus 24. Aqui nesse capítulo todo, eles começam a perguntar para Jesus, né, sobre os acontecimentos
dos últimos tempos. E Jesus Cristo, ele do versículo 3 até o versículo 14, ele fala do princípio das dores. São coisas que antecedem o arrebatamento da igreja. Então aqui ele fala de guerras, rumores de guerras, do ódio que vai haver nesses últimos tempos, e nós estamos vendo isso aí, a iniquidade se alastrando, o amor se esfriando. Então, todos os acontecimentos que são importantes, que nós estudamos com detalhes aí, né? Depois, a partir do versículo 15, ele fala da grande tribulação. Quando acontece a grande tribulação? Então, são tempos de muita dificuldade. No versículo 21, ele diz o seguinte: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais, né? No 22 ele diz: não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então Jesus Cristo, ele começa a falar de acontecimentos para os seus discípulos, e ele fala do que ia acontecer antes do arrebatamento, aí ele fala da grande tribulação. A partir do versículo 23, ele fala de um acontecimento aqui, 23, olha, presta atenção. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos profetas, falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Jesus Cristo aqui está falando sobre o quê? Arrebatamento ou segunda vinda? Hein? Aqui, está falando que todo olho o verá? Nesse texto aqui, até aqui? Não, então ele está falando do arrebatamento, vai ser como um relâmpago, ele vem e ele está falando do arrebatamento. Agora aqui, a partir do versículo 29, ele diz, 30, vamos encurtar um pouquinho. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade dos céus até a outra extremidade dos céus. Ele está falando aqui de quê? Arrebatamento ou segunda vinda? Segunda vinda, todo olho verá. Em cima, não é todo olho que está vendo. Então, Jesus Cristo, ele não coloca em ordem cronológica. Ele vai falando dos acontecimentos ali. E ele vai contando para os seus discípulos, e Mateus escreve dessa forma. E Lucas escreve diferente do que ele está escrevendo, que Lucas também escreve sobre esse texto, né, sobre esses acontecimentos. Então, Jesus Cristo, ele vai falando e contando para os seus discípulos vão anotando, vão guardando aquilo na sua mente. E eles vão descrevendo o que Jesus Cristo, eles vão lembrando o que Jesus Cristo falou e vão descrevendo. Nós aqui temos que ter o discernimento e se separar bem, né? E quando nós sabemos essa linha do tempo, né, nós estamos vivendo na era da graça, vem o arrebatamento. No arrebatamento, só os crentes o verão. Só, nós vamos subir. Vem a grande tribulação. Depois da segunda vinda, todo olho o verá. Então, todo olho o verá, né? Aí, a partir do versículo 32, ele começa a falar novamente, olha o 40, versículo 40. Estarão dois no campo, um será tomado e deixado o outro. 41, duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Está falando de quê agora? Arrebatamento. Aí ele está falando de arrebatamento. E ele fala de um dos maiores sinais sobre o arrebatamento.
dos maiores sinais, que é o versículo 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Sabei que está próximo o verão. Quem é a figueira? Israel. Então, quando Israel brotar, está o sinal da volta de Jesus, do arrebatamento. Israel já brotou? 1948 ela se tornou nação novamente. Ficaram espalhados por tantos tempos. E ele diz no versículo 34: em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. A geração que viu Israel brotar, a figueira brotar, vai ver, segundo as palavras do Senhor Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja. Nós somos a geração que vai ver a volta de Jesus. Entendeu? A geração que viu brotar a figueira será a geração. Então nós estamos claramente certos que o arrebatamento está muito próximo. E acontecendo o arrebatamento, o tempo são 7 anos de grande tribulação. E a segunda vinda para Jesus Cristo reinar na terra, ele é depois dos 7 anos. E depois ele vem para governar todas as coisas. Ele vai respondendo a pergunta deles, né? Só que ele não coloca em ordem cronológica. Quando ele chega, os discípulos fazem as perguntas para eles, né? No início do capítulo, né? Aqui de Mateus 24, eles fazem exatamente algumas perguntas sobre quais sinais que vão acontecer, como é que vai ser isso. Então eles começam a fazer perguntas e Jesus Cristo vai respondendo, e deixa muito claro que esses são acontecimentos que estão muito próximos de acontecer, e aquilo que a palavra de Deus afirma, ela cumpre, né? E a gente vê a história provando que a Bíblia é verdade. Então, quando mostra a história mostrando que a reconstrução até a reconstrução do templo e a saída de ordem de Ciro, que Ciro dá para eles 49 anos, mostrando as 7 semanas. Depois 434 anos até o ungido, é a história mostrando, né? Então nós vemos que a Bíblia, ela se confirma, ela mesmo faz com que a gente creia que ela é a palavra de Deus, é verdadeira, porque a própria história mostra isso. E nós precisamos estar atentos, porque Jesus Cristo está para voltar, e a segunda vinda acontecerá também, né? Então vamos agora para Apocalipse, que é o capítulo 21. Perdão, capítulo 20 mesmo. Falei 21, é 20. Então nós vemos aqui, a partir do versículo 11, do 19, perdão, 19 primeiro. Falei 21, 20, capítulo 19, versículo 11. Eu estou lendo aqui uma coisa, falando outra. Versículo 11, diz o seguinte: viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Quem é esse? Jesus. Vocês lembram quem abriu o primeiro selo? O primeiro selo é o quê? O cavalo branco. Quem abre todas as coisas
Porque no capítulo 5, quando o livro selado é aberto, pergunta-se quem é capaz de abrir esse livro selado, que ia mostrar todos os selos, os acontecimentos, e aparece aí abrindo os selos o cavaleiro do cavalo branco. Aqui novamente, e as descrições desse homem que está aqui no cavalo branco são as descrições de Jesus. São as descrições de Jesus, né? E aí no versículo 14 diz o seguinte: e seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestido de linho finíssimo, branco e puro. Um exército de cavaleiros, de cavalo branco, seguindo a Jesus Cristo. No versículo 15 diz: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela abrir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus poderoso. 16, tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Está falando de Jesus. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele vem para julgar todas as coisas. E aí começa a falar, a partir do versículo 17, da batalha do Armagedon. Nós sabemos que essa batalha vai acontecer nesse vale, que é uma grande planície. Acho que eu tenho, está aqui, ó. Então se congregarão os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Armagedon é todo um vale. Ali você está vendo o Monte Megido, né? Ou como eles chamam, Megiddo. Então, Megiddo, Armagedon, é colina de Megido. Na verdade, o nome é isso, colina de Megido. É o ponto, ali passa uma estrada, onde muitos, sim, depois eu vou chegar nessa, deixa eu ver aqui, o Monte Megido, ele já, existem 7 cidades que foram construídas, porque muitas civilizações conquistavam, destruíam tudo, e construíam em cima. Então, nas escavações, quem vai nesse vale, nesse Monte Megido, vê essas 7 escavações de civilizações, porque era um local para conquistar Jerusalém, destruir Jerusalém, entrar em Jerusalém, tinha que passar por ali. Então, desse monte é que eles batalhavam, ficavam no alto, vinham os exércitos. Israel teve muitas batalhas que ele venceu ali. Além disso, não quero esse não, tem que voltar, né? Não é isso. Então, no Vale do Armagedon, esse vale, quando você vê do Monte Megido, você vê todo o vale, né, de Jezreel, que é o vale onde vai acontecer a batalha final, onde Jesus Cristo vai lutar contra os exércitos do anticristo. E esse vale, interessante que você vê assim à frente o Monte Megido, mas você, de Nazaré, você sobe no monte chamado Monte do Precipício, onde eles pegaram Jesus lá em Nazaré e o levaram para jogar do precipício desse monte. Vocês já lembram dessa cena? E ele passa pelo meio deles. Do Monte do Precipício você vê também todo o vale. Na frente do Monte do Precipício você vê o Monte Ebal e Gerizim, onde foram faladas as maldições. Também de lá você vê todo o vale de Jezreel. E o Monte Tabor, que fica mais à frente, descendo. O Monte Tabor, que é o monte que eles acreditam que é o Monte da Transfiguração, onde Jesus Cristo transfigurou, subiu, que também é um monte que fica próximo ali na região da Galileia, e Jesus Cristo transfigurou. E todos esses montes, você vê esse vale, que é um grande vale, coisa muito maravilhosa, né? Muitos tanques de água, muitas plantações,
e onde vai acontecer a batalha final, onde Jesus Cristo vai derrotar o exército do anticristo. Aí você fica pensando, como pode, né, essa batalha ser vencida? Vai ser vencida de uma forma muito tranquila por Jesus, porque se fosse exército por exército, seria quase impossível, porque a Bíblia, no Apocalipse, nós mostramos isso. O exército que vai entrar é cerca de 200 milhões de homens para destruir os judeus, porque o anticristo, ele sabe, Satanás sabe, que tudo está ligado aos judeus, que o Jesus é descendente, é judeu, então ele tenta ao longo da história destruir os judeus por isso, porque ele sabe que a história da humanidade está ligada aos judeus, como quando aconteceu o milênio, os judeus estarão ali, junto com Jesus também, governando a terra. Então ele tenta de todas as formas, e essa batalha vai acontecer, e nós sabemos que na batalha, por exemplo, dos 6 dias, Deus fez algo maravilhoso, e todo mundo sabe isso, né? A batalha que aconteceu em 1967, dos judeus contra 3 países, né? O Egito, que estava do lado de cá, Síria e a Jordânia, que fazem fronteira com Israel. Eles se uniram, eles tinham um exército muito mais poderoso, os judeus tinham 100 mil homens, eles tinham 547 mil, eles tinham 300 aviões, os judeus, o exército tinha 957, tanques, 800, eles tinham 2.504 tanques, e eles venceram de forma miraculosa. Estava conversando recentemente nessa viagem que nós fizemos para Israel, com um judeu que ele conta, né? Ele não lutou nessa batalha, porque ele tinha 13 anos, quando aconteceu essa batalha, mas o pai dele, os tios, os amigos, as pessoas contando, que eles ficaram impressionados com os acontecimentos, que um israelense só com uma metralhadora, com um fuzil, indo em direção, e de repente, eles encontravam um tanque de guerra, as pessoas tinham abandonado tudo, com um exército grande, mais de 100 pessoas, 200 pessoas, e um homem só vencendo a batalha. Não foi ele que venceram, eles contam como um grande milagre de Deus. Eles não falam, nós somos guerreiros, vitoriosos, não. Eles falam, nós vencemos a batalha que estava para ser perdida, porque Deus nos deu a vitória, em 1960, porque é o plano de Deus, não tem jeito. Eles não iam vencer, porque agora é a época dos judeus estarem ali, porque os acontecimentos vão ter que acontecer, o que a Bíblia mostra vai ter que acontecer. Então ninguém vai tirar Israel dali. Então, e aí, nessa batalha, eles conquistam, né, a região de Gaza, da Cisjordânia, as colinas de Golã e até a Península do Sinai. A Península do Sinai eles devolveram para o Egito depois, num acordo de paz. Mas, e também a Cisjordânia e Gaza para os palestinos, mas sob domínio deles ali. Agora, as colinas de Golã nunca mais, porque é estratégico para eles, não vão devolver de forma nenhuma. Então, nós vemos que as batalhas que Deus deu, então Deus é capaz de todas as coisas, de vencer todas as coisas, né? E aí, vamos lá para Apocalipse 19, vai acontecer a batalha a partir do versículo 17, diz o seguinte: então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Essa é a chamada batalha, ceia dos abutres, né? Que todas as aves de rapina, de tudo quanto é lugar do mundo, né? E nós sabemos isso, que é possível isso, porque as aves são migratórias e elas
são capazes de voar quilômetros e quilômetros e quilômetros para chegar no lugar, e elas vão, com a ordem do anjo, voltar todas para aquela região. Por quê? É muita gente que vai morrer, muita gente. Um exército de 200 milhões que vão atacar. Então precisa de muita ave de rapina para limpar a terra, porque não dá, vai dar para enterrar essas pessoas todas. É impossível, né? Está enterrando. O versículo 18: para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Então vai ter uma batalha, onde eles serão, o exército do anticristo vai ser totalmente derrotado. E aí diz o seguinte, no 19: e vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejar contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Quem que inaugura o inferno? Besta e o falso profeta, o anticristo e o falso profeta. Não é Satanás, porque Satanás vai ser preso, né, no abismo, porque depois dos 1000 anos ele será solto novamente. Então ele não vai inaugurar o inferno. A besta, né, que é o anticristo, e o falso profeta vão estar inaugurando o inferno. E todas as pessoas que receberam a marca da besta e eram os seus adoradores, foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Foi perguntado, semana passada, se quem tem a marca da besta tinha chance para ele, quando tivesse pregação lá do coisa. Não tem chance. Já tem a marca da besta, já é adorador da besta. Né? E quando você lê aqui em Apocalipse 16, perdão, 16 não, 14, Apocalipse 14, versículo 9, seguiu-se este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então recebeu a marca da besta, né, que nós falamos, que provavelmente será um chip, né, ou na testa ou na sua mão direita. Esse está selando a sua vida, a sua história. Aqui não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz que ele será lançado, e você viu aqui no capítulo 19, que nós lemos também, que ele vai estar passando por todos eles serão lançados também no lago de fogo que arde com enxofre. Lugar terrível, né? Lugar de angústia, lugar realmente onde eles vão estar ali. E, deixa eu ver aqui, o julgamento das nações. O que é o julgamento das nações? Completamente diferente do julgamento individual, do juízo que as pessoas passarão no juízo final. É o julgamento, realmente, como o nome diz, é o julgamento de cada nação. As nações, né, que estiveram com o anticristo e apoiaram o anticristo, essas nações serão exterminadas. Entrará para o milênio as nações que não o apoiaram nessa batalha, porque nem todas as nações irão com o anticristo. Acredita-se, isso é no campo das ideias, tá? Porque fala de os reis do Oriente. Então acredita-se que aquelas nações do Oriente, especialmente a China, que está se tornando a cada dia uma grande potência,
está chegando, né? Está longe ainda dos Estados Unidos, né? Muita gente acha que a China está, mas em termos de poderio militar ainda está longe, já avançaram em tecnologia, uma série de coisas, mas renda per capita está muito longe, muitas coisas estão muito longe ainda, mas estão avançando, o crescimento deles é assustador. Acredita-se que seja a China liderando, porque para ter um exército de 200 milhões, é pouca nação que tem um exército próximo disso aí. Então, os reis do Oriente, o antigo Império Romano, né, onde Roma dominou, e também a região de Gog e Magog, que é a região que fica a antiga União Soviética, que é a região ali, serão os principais apoiadores do anticristo. Isso é no campo das ideias. Alguns teólogos acreditam, porque a Bíblia fala sobre isso, acreditam isso. Ninguém fale que eu falei que a China vai ser, que a China, tem muito crente sendo salvo na China, tem muito crente na Rússia, tem muito crente, e todos no antigo Império Romano ainda, mas os teólogos acreditam que sejam essas regiões que estarão apoiando, né, e o julgamento das nações. Se essas nações apoiaram o anticristo, elas não entrarão para o milênio, serão julgadas ali mesmo e não entrarão para o milênio. Tá certo? Então não fale. Tem. Coreia do Norte, o exército é perto. Mateus 25 nos fala assim, no versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. É lindo você ver que nenhuma das promessas do Senhor ficam sem ser cumpridas. Essa promessa de reino, ela é literal para a vida do judeu. E é neste momento, a partir deste julgamento, que começa-se a preparação para o reino milenar. Agora, abra aí em Zacarias, capítulo 14. Zacarias 14. Aqui, a partir do versículo 1, diz o seguinte: eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque, Zacarias 14, tá? A partir do versículo 1. Versículo 2 agora. Porque eu ajuntarei todas as nações para peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então, já estão invadindo Israel. Então, já invadiram algumas cidades, né? Alguns locais. Está falando desse momento que está antecedendo a batalha do Armagedon. Então, sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Da mesma forma que Jesus Cristo, ele subiu no Monte das Oliveiras, ele desce agora na terra, no Monte das Oliveiras. Ele falou: da mesma forma que vocês me viram subir um dia, vou voltar. Agora é segunda vinda, não é arrebatamento, porque arrebatamento ele se encontra nos ares, como nós falamos, né? Versículo 5: fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá.
Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Então, todos os santos, nós viremos para essa batalha, do Armagedon. Nós vamos fazer alguma coisa? Não, vamos assistir, porque Jesus Cristo, ele faz tudo, ele batalha pelo seu povo. Versículo 6, acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo, mas será um dia singular, conhecido do Senhor, não será nem dia, nem noite, mas haverá luz à tarde. Lembra daquilo que nós falamos lá das taças de Deus, e que acontece essas coisas? O sol fica meio apagado, a lua, descrita aqui no Antigo Testamento, aquilo que João está descrevendo lá na frente. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. O Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Então o Senhor vem para ser rei. Agora não mais para o reino que ele implantou na terra, que nós o servimos, né? Versículo 11, habitarão nela e já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. Essa será, versículo 12, essa será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé. Apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhe apodrecerá a língua na boca. Então, Deus, Jesus Cristo, ele dá uma palavra de ordem e fere, nós lemos agora em Apocalipse, e eles vão apodrecer vivo aquele exército que está vindo para lutar contra Jerusalém. Aqui dá uma descrição, mais ou menos, de como vai acontecer. Os olhos nas suas órbitas vão estar apodrecendo, os olhos apodrecendo, a língua na boca apodrecendo. Então, eles vão estar apodrecendo vivos. Versículo 13, naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles, cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Ou seja, há uma confusão entre eles vão lutar entre eles, porque vai ser a palavra de... Exatamente, algumas batalhas que nós já vimos, né? Povo, a batalha que eles foram contra Josafá, um grande exército, mais de 1 milhão de pessoas contra Josafá, e depois ele chega lá, eles se mataram, houve confusão entre eles, e eles se mataram, lá no passado. Isso aqui está falando dessa batalha, né? Versículo 14, também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas, ouro, prata e vestes em grande abundância. Como essa praga, assim será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos, de todos os animais que estiverem naqueles arraiais. Lembra que os abutres vêm para comer a carne dos animais também? Também os animais vão estar, a praga que aconteceu com eles ali, vai passar para os animais, vão apodrecer também, e os animais, os abutres virão de todos os lugares, aves de rapina, né? De todos os lugares, para comer a carne dessas pessoas. Então, aqui mostra de forma muito clara as coisas que, quando você vai indo para o Antigo Testamento, coisas que Deus revelou para os seus santos profetas, e vai ver o que Deus revelou para João ali, você vai casando todo aquilo que é os acontecimentos, você vê claramente que essa segunda vinda de Jesus, ela vai ser um terror para as pessoas na terra, que estiverem aqui na terra lutando contra Israel. Então vai ter essa batalha terrível, né? Sim. O versículo 16 está falando já do milênio. Nós vamos ler isso aqui na aula de milênio. O restante das nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano. Quer dizer, as outras nações que não lutaram contra Israel, no governo milenar de Jesus, elas virão ano a ano em Jerusalém para adorar.
Os representantes terão que, ano a ano, ir ali para adorar o Senhor. Então, nós vemos aí, de forma bem clara, a diferença, né? Deixa eu ver se tem mais algum slide. Não. A diferença que nós temos entre o arrebatamento e a segunda vinda de Jesus. Então, eu queria estar dando uma abertura agora para tirar as dúvidas que houver, né? E a gente vai estar tirando essas dúvidas em relação à segunda vinda, arrebatamento, que isso aí é importante. É claro que para a gente, qual o fato mais importante? Arrebatamento. Agora, se você ficar, fala para a pessoa que está do seu lado, não fica não, hein? Vai ser terrível. Se você ficar, você tem que saber o que vai acontecer na grande tribulação. A hora que começar a ter todos aqueles acontecimentos, você fala, meu Deus do céu, fiquei realmente, estou na grande tribulação. E você também saber que esse tempo é limitado, são 7 anos, e esses 7 anos, Jesus Cristo vem para reinar sobre toda a terra. Nós lemos isso numa das... Vou te mostrar aqui agora. Vamos lá para Apocalipse. É porque você não estava aqui na aula passada. A sexta taça. Apocalipse 16, 12 e 16. Ela está perguntando sobre o rio Eufrates, que é um dos preparos para que o exército entre, porque é um impedimento, o rio Eufrates. Para entrar ali para Jerusalém, para Israel, precisa que o rio Eufrates seque. E aí, aqui está no versículo capítulo 16, 12, a sexta taça. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do sol, lado do Oriente, né? Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirige aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a grande peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Está falando da batalha da Armagedônia, né? A sexta taça, nós falamos dos selos, né? 7 selos, 7 taças, né? 7 trombetas, e aqui está falando das 7 taças de Deus, que são os últimos acontecimentos. Então, nesse momento, o rio Eufrates se seca para que os reis do lado do sol possam entrar, para batalhar para destruir Jerusalém, né? Coisa que nós vimos aí. Aí Jesus entra na história. Vem. Alguma outra pergunta? A oportunidade agora de tirar as dúvidas, né? Foi tudo entendido sobre segunda vinda, arrebatamento, tudo certinho? Então, eu espero que fique bem gravado na mente de vocês, especialmente, assim, para que o nosso coração esteja preparado para o arrebatamento da igreja. Esse é o que nós temos que estar preparados. E estar preocupado em evangelizar, porque tem muita gente que está do nosso lado, familiares nossos, amigos nossos, que estão levando a vida de qualquer jeito, que não tem Jesus ainda no seu coração, e que precisa ouvir, e que muitas vezes nós estamos nos calando, nós estamos deixando de convidar essas pessoas para vir na igreja. Já insisti tanto. Ore, insista, fale de Jesus,
dê bom testemunho, porque o nosso testemunho fala muito mais alto do que até as nossas palavras, né? Tem gente, há pouco tempo eu fui falar para uma pessoa, não, porque você não vai na igreja e tal. Ela falou, não vou lá porque lá tem o meu irmão, lá, o irmão de carne, meu irmão é membro lá na igreja, e ele dá um péssimo testemunho. Ela usou outras palavras, né? Estou falando, dá um péssimo testemunho, e onde ele estiver, eu não quero estar. O que eu falo mais? Falo, mas Jesus é perfeito. Só isso que nós temos que falar. Nós somos imperfeitos, mas Jesus é perfeito, e nós estamos ali, exatamente na igreja, para aprimorar, para crescer, para, né, aprender a palavra, aprender a afastar do pecado. É esse o nosso objetivo. Então nós precisamos, porque muitas vezes a gente bate no peito, não, eu estou preparado, mas tem tanta gente ao nosso redor que não está preparado, e vai passar por tudo isso que nós estamos falando, tempo de grande tribulação, e pior, quando a gente ouve do lago de fogo, que arde, né, com enxofre, lugar de choro e ranger de dentes. É assim que a palavra de Deus nos descreve esse local que é o inferno, né? Nós pensamos quantas pessoas vão caminhar para esse terrível lugar, e nós muitas vezes estamos deixando de falar, de expressar para essas pessoas. Então, em nome de Jesus, preocupe-se com isso, né? A gente tem que começar a pensar mais no nosso próximo, saber que a vida é tão curta. Esses dias eu vi um videozinho, não sei se você já assistiu, está uma mulher ganhando um menino, e ela está lá na posição ginecológica para ganhar um menino. De repente, quando o menino sai, ele sai igual um foguete, e vai passando as cenas, e ele vai crescendo, virando um menininho de 2 anos, 7 anos, adolescente, um jovem, um adulto, um senhor, um idoso. De repente, pá, cai na cova de cemitério. Assim é a vida. Esse vídeo demonstra claramente que a vida passa voando e rápido. E nós estamos tão preocupados com a nossa vida, não, a minha vida, o meu prazer, as minhas coisas, que aqui nós temos uma corda enorme, que não tem fim, que a gente não vê, e a gente só está na pontinha da corda, que é a vida que nós levamos aqui, porque a vida que temos de verdade é a vida eterna que vamos passar com o Senhor. Isso é que é importante. Então esse vídeo, quando eu vi esse vídeo, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, e é a grande realidade. Outro dia mesmo, a gente, se lembrar bem, você era menino, e hoje, às vezes um jovem, às vezes uma pessoa adulta, até uma pessoa idosa, e a vida voa, e nós estamos preocupados mais com a nossa vida do que a vida eterna e que as pessoas próximas da gente. Às vezes a gente luta tanto pelo sucesso dos filhos aqui na terra e esquecemos que o sucesso maior é que eles possam ir para o céu. E nós, às vezes, não estamos pagando o preço em oração, jejum e tantas coisas que nós podemos fazer para que eles também se convertam. Semana nós temos aí a semana de oração, né? De 21h30 às 22h30, uma oportunidade de nós colocarmos, eu quero que meu filho, meu amigo, minha mãe, minha irmã seja salvo, vou orar. Não só nesses dias, mas é o começo, é o pontapé, para a gente começar a orar e pensar que a vida passa muito rápido, e o que nós temos de verdade é Jesus, e nós precisamos lembrar disso. Seremos arrebatados, que bênção, muitos de nós, talvez alguns não, eu espero que todos sejam, né? Que a gente se prepare para esse dia, esteja com azeite nas nossas lamparinas, deixemos um pouco
as coisas do mundo para viver as coisas de Deus. E para Jesus voltar, a hora que Ele voltar, nós subimos com Ele. Amém? Sobre os mortos, de uma forma geral, foram perguntar para a pastora Jaqueline, acho que eu tenho uns minutinhos ainda, sobre os mortos, que há uma dúvida que existe, né? O principal argumento que nós temos, teológico, é a parábola do rico e Lázaro. Quando nós vemos Jesus falando e mostrando ali, nessa parábola, ele mostra que existe um lugar dos mortos, um lugar onde os mortos estavam ali. Existia um abismo entre eles, ele fala que existia um abismo, que é a mesma palavra que o abismo que Satanás vai ser preso durante 1000 anos até acabar o milênio, quando ele será solto. De um lado, ele mostra que estava o rico, já em tormento, lugar dos mortos, não era o inferno. Quem inaugura o inferno? O besta e o anticristo. O anticristo e o falso profeta. Eles que inauguram o inferno. Então, eles estão no lugar que chama Sheol ou Hades, né? Isso é do hebraico ou do grego, né? E esse local, de um lado fica os mortos que não têm Deus, e do outro lado, seio de Abraão, chamado seio de Abraão, que Abraão, ele vê Abraão lá também, foi o mendigo, foi para aquele local, e ele já estava em gozo, seio de Abraão. Quando Jesus Cristo fala com o ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, está falando desse lugar, que estaria ali, né? Então, os mortos que não têm Deus na sua vida, que não têm Jesus na sua vida, que não apontar para Jesus, eles estão nesse local, esperando o juízo final, que é o último acontecimento, descrito na palavra de Deus, né? Os que foram salvos, como o ladrão na cruz, como Lázaro e etc. Tal, Abraão, fala do seio de Abraão, né? Eles estão nesse local chamado do outro lado do Sheol, ou Hades, só com um lugar de gozo. Então, há um lugar onde a palavra de Deus nos descreve onde estão os mortos. A única base bíblica. Quando tem muita gente que acha que as pessoas estão dormindo, não estão dormindo. Não estão dormindo. A palavra de Deus nos diz que Deus não é Deus de mortos, né? Mas Deus de vivos, de pessoas vivas. Eles estão no lugar, não é o céu ainda, não é o céu, mas é um lugar já de gozo, enquanto que os outros mortos estão no lugar de tormento. Então, é a única base bíblica que nós temos aí que fala disso aí. O corpo incorruptível que nós vamos receber de verdade, que é falado para a gente quando a gente for transformado, né? Os que morreram em Cristo terão, ao tocar da trombeta, ressuscitarão primeiro, mas já estão vivos, só vão receber o corpo, já estão lá, vão receber o corpo incorruptível. Depois nós que estivermos vivos, subiremos com o Senhor nos ares. Aí nós vamos para o céu, para o tribunal de Cristo, para receber o galardão, que foi falado uma aula sobre isso, e participaremos das bodas do Cordeiro, enquanto estiver tendo a grande tribulação aqui na terra. Está certo? É a única base que nós temos. Não vão ficar todo mundo. Tem gente que fala assim, mas a palavra de Deus não fala, os que dormiram. Então tem baseado em algumas seitas que dizem que as pessoas estão dormindo. Não estão dormindo. O rico já estava no lugar de tormento, ele não estava dormindo. E Lázaro, que é o mendigo, estava no lugar de gozo. Não é lugar, é o paraíso, seio de Abraão. Abraão, todos estão lá. Tá certo?
É a única base que nós temos assim do lugar dos mortos. Agora, está dormindo, não tem base bíblica nenhuma para isso. Tem Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo falando sobre isso, não é? Então, nós morremos. Se eu morrer hoje, seio de Abraão, vamos dizer que já é o céu, já é uma parte de gozo, já sei que nós vamos estar usufruindo de coisas boas ali, mas ainda não é o corpo, né? Porque o corpo incorruptível nós vamos receber quando acontecer isso aí. Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso aí. Diga. Pode acontecer? É experiência pessoal da pessoa, pode. O apóstolo Paulo, ele diz, fui ao terceiro céu. Então, primeiro céu é que nós vemos aqui. Segundo, aí, onde estão as estrelas, o terceiro céu, quando ele fala, ele está falando do céu. Ele fala, não sei se no corpo ou fora do corpo. Ele não sabia se ele sonhou, se não sonhou, se ele foi no corpo. Mas ele viu, e coisas que ele viu que são inimagináveis, coisas maravilhosas que ele pôde ver. Pode ser, Deus pode dar experiências pessoais para algumas pessoas. Conta-se algumas pessoas que morreram, tiveram morte momentânea e depois ressuscitaram, e gritando, por que vocês me voltaram, fizeram que eu voltasse, eu estava no lugar, o anjo veio me buscar, e eu estava num lugar maravilhoso, de luz, e vocês vieram. Então, são experiências pessoais. Experiência pessoal sua, talvez Deus, para te consolar, já de antemão já te deu alguma coisa de consolo, assim, um lugar bacana que eles estão, com certeza. Quem vai para o céu já está. A gente fica triste, claro, minha mãe morreu, meu pai morreu, fiquei triste, etc. Mas eles estão melhor do que eu. Eu estou aqui penando ainda nessa terra, às vezes uma enfermidade, um problema aqui, e eles não estão, com certeza, num lugar maravilhoso. Amém?